Opa, antes de tudo, se inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe seu gostei e ative o sininho para poder receber todo o conteúdo. O seu gostei é muito importante porque o YouTube entende que, através do seu algoritmo, se você gosta desse tipo de vídeo, ele encaixa automaticamente em vídeos de calvície e sempre o seu histórico de pesquisas interage a isso. Então, independente se você quer ver meu conteúdo ou não, ele vai te indicar outros conteúdos de outros canais relacionados a isso que você está pesquisando. Então o gostei me ajuda e ajuda você a achar o que você realmente deseja saber sobre qualquer tipo de coisa ou assunto que você está realmente procurando, tá? Pessoal, já vem anunciando aqui, falta apenas 10 vagas para finalizar a segunda turma, tá? Então o link vai estar na descrição aí para ir direto para aula gratuita. Você não precisa nem estar na minha lista de e-mails. Para o pessoal que já está na lista de e-mail, vou remandar mais um link. Para o pessoal que não recebeu o link da aula gratuita, onde eu explico os 3 pilares da calvície, explico tudo como age desde o hormônio e por que nem sempre o seu minoxidil ou qualquer tipo de loção aí que apenas tem uma vasodilatação, né, poder de aumentar a microcirculação local, não vai fazer seu fio crescer totalmente, porque tem uma barreira que a gente chama de uma inflamação já genética. Então quanto mais vai avançando sua calvície, mais essa inflamação vai aumentando e ela é como se fosse um teto. E esse teto, ele, você pode perceber que o DHT a gente sabe que é a de hidrotestosterona, enforca o fio. Enforcando o fio, automaticamente seu cabelo recebe menos nutrientes. Recebendo menos nutrientes, ele tem menos energia. Então é como a gente sabe que as células precisam de energia para poder fazer todo aquele processo químico através da ATP, né? Então ela não vai conseguir ter energia, não vai receber vitaminas, minerais, aminoácidos, não vai conseguir sintetizar, formar queratina. E você vai ver que o seu fio vai estar crescendo bem mais devagar e vai estar afinando, ou seja, perdendo massa capilar ou a massa da queratina, porque não está recebendo os nutrientes necessários. E aí você vai ver, você pode até olhar aí que os fios que não cresceram bastante, olhar nas partes falhadas aí, eles são finos e só não passaram daquela altura, vamos dizer assim. Então ela não conseguiu crescer mais. Então automaticamente quando o DHT entope o fio, como eu dou um exemplo na aula gratuita, como se fosse um cano de uma pia entupido por gordura, após ele entupir, o fio fica daquele jeito. E aí tem outro processo que é o inflamatório, que a gente chama de PDG2 ou prostaglandina D2, que ela vai avançando com o avanço da sua calvície e ela cria como se fosse uma mini camada superficial por cima, né? Uma camada superficial, e é como se fosse um telhado de uma casa. Você está subindo o muro da sua casa e aí tem um telhado, aí você bate a cabeça no telhado e aquela é a prostaglandina D2. É um simples fato, é um simples exemplo para você ver que realmente é isso. Basta você olhar a parte que já está realmente calva, você vai ver que a pele do seu couro vai ficar totalmente lisa, como se você tivesse uma capa mesmo. Então ela vai combinar com a cor da sua pele. Por exemplo, você olha a sua testa, é uma cor. Aí você olha o seu couro cabeludo, ele está na mesma cor que a testa, como se ele tivesse se ligado. Mas geralmente quando um couro cabeludo, como pode ver aqui, nesse exemplo, aqui está mais claro, certo? Se está mais claro, significa que o couro meio que está vivo, né? E quando sua calvície aumenta, ela vai meio que colocando a cor igual da sua pele. Então ela, por isso que os médicos chamam que essa área está morta, certo? Mas não está morta de verdade, mas é um exemplo. Então ele vai combinando com a sua pele e ele vai criar aquela camada por cima, parece que fica uma capa, de como se você tivesse passado uma cola. E aí você secou essa cola e aí você vai tirar essa cola como se você estivesse descascando, sabe? Então fica aquela camada lisa, brilhosa, e é devido a essa inflamação. E lá eu explico por que e quais ativos que inibem essa inflamação aí, tá bom? Antes de começar o vídeo e falar do tão esperado vídeo aqui, que é a folha de goiabeira, já recebi vários e-mails para mim falar sobre elas, porque ela funciona, se deve pegar e testar. Muitos nem testam, quer saber o lado, por qual motivo que elas funcionam, porque tem muita gente falando delas. E aí o meu papel aqui é explicar para vocês, como eu já estudei basicamente quase
tudo sobre fitoterapia relacionada à calvície, tá? Relacionada à calvície. Eu tento trazer aqui para vocês o que outras pessoas provavelmente não vão trazer, provavelmente seus médicos não vão falar, porque médico é especialista em remédios químicos, né, farmacoquímicos. Então ele meio que na faculdade você não vai ter ensinamento sobre fitoterapia, certo? Para você aprender fitoterapia você tem que ter uma especialização específica com isso. Por exemplo, um iridólogo. Iridólogo basicamente é fitoterapia, né, homeopatia. Eu trabalho com medicamentos naturais. Então é isso. Antes de tudo, eu quero falar sobre algumas pessoas que comentaram. A primeira pessoa que comentou meu vídeo de óleo de coco, um vídeo que já vai fazer praticamente 2 anos. E lá ele comentou falando que eu falei uma palavra errada. Realmente eu falei uma palavra errada, que eu falei sobre a patologia do óleo de coco. E a gente sabe que a patologia se refere aos estudos, por exemplo, ou de uma doença, e se for relacionado a remédio, o estudo do remédio em si, do químico do remédio em si, tá? E aí essa pessoa falou, ah, mas você falou patologia, tá errado, não sei o que. Como no vídeo eu tô explicando como se usa o óleo de coco, ou seja, como tomar, isso se chama possologia. Então era pra mim ter falado possologia, só que eu falei patologia. Só que isso não mudou em nada, só trocou a palavra. Eu percebi isso logo depois que eu upei o vídeo. Só que eu não ia regravar o vídeo. E é algo muito simples, é um erro bem simples. Chega até a ser engraçado uma pessoa notar esse tipo de erro. Acho que esse tipo de comentário os únicos que conseguem alegrar o meu dia, porque eu dou risada. Porque é um erro bem simples, eu expliquei pra ele de forma totalmente formal que eu errei, percebi isso depois que eu upei o vídeo. E eu não ia tirar o vídeo por conta disso, porque eu estava explicando como tomar óleo de coco. Então o significado continuou sendo o mesmo, ou seja, possologia, que é como tomar o tipo de medicamento, no caso do óleo de coco, como tomar o óleo de coco, no caso seria uma colher 2 vezes ao dia. Só que eu falei patologia, por mais que o significado seja diferente, no vídeo estava evidente que é uma possologia, então não mudou em nada, e o óleo de coco continuou sendo óleo de coco, e a palavra só mudou, mas o significado se manteve. É como se você estivesse comendo um chocolate. Você está comendo um chocolate da Garoto, certo? E aí uma pessoa chega e pergunta pra você: ah, você tá comendo que chocolate? De que marca? Aí você fala Nestlé. Mas o chocolate era da Garoto. Só que o chocolate não deixou de ser chocolate. Ele só inverteu os nomes, certo? Mas só pra deixar essa explicação aí, tá bom? E outra coisa, como eu sempre vou estar falando aqui, para deixar bem ratificado aqui no vídeo, eu não sou médico. Esse canal é específico para falar coisas relacionadas ao mundo da calvície, ou seja, algo informativo. Se você quer uma opinião mais de um profissional, marca uma consulta com um médico, um tricologista específico em cabelo, mais ou menos 300 a 400 reais. Você vai lá e tira todas as suas dúvidas. Aqui é um canal informativo sobre tratamentos naturais, tratamentos que estão no mercado, tá? Então eu não estou dando consulta, tanto que os vídeos são informativos. E se fosse um canal de um médico, eu colocaria doutor e o meu nome no canal. Algo que não está acontecendo, né? Eu coloquei Dr. Calvície. Então é um canal de entretenimento, tá bom? E vou tirar uma dúvida aqui que um inscrito teve, que muitos vão ter essa dúvida, que é essa dúvida aqui. Em casos onde o DHT permanece teoricamente estável num patamar relativamente baixo, sendo administrado por vitaminas e minerais para manter um fio saudável e minoxidil para haver a irrigação, né, um fluxo sanguíneo na região do couro, e mesmo assim a queda e os fios continuam afinando. Podemos supor que os receptores estão bastante sensibilizados ao DHT, pois mesmo em níveis normais no organismo, ainda assim são capazes de afinar o fio até sua queda. Se realmente isso estiver certo, o que pode ser feito nesse caso? Então basicamente ele disse, a pergunta dele foi se mesmo o DHT estando controlado, por que o fio ainda continua caindo e afinando? Bom, o DHT não faz o fio cair,
tá? Quando você controla o DHT, ele só tem um processo de atrofiar o fio, ou seja, enforcar o fio. Então, se a gente pegar uma escala, uma média, então geralmente o DHT consegue ainda afinar o seu fio, atrofiar seu fio na faixa dos 700 para cima, tá? Então 700, o seu DHT estando em mais ou menos 700 nanogramas por ml, ele ainda vai continuar afinando seu fio. Eu fiz uma média até com os resultados de alunos, até mesmo amigos que fizeram o exame de DHT, que também sofrem com alopecia, e eu vi que com alguns que usavam finasterida, eles mostrou alguns exames como estava o nível de DHT, e quando o fio não já era agredido, né, quando eles já sentiam que o fio voltou a engrossar, fui no nível de 680 para baixo, ou seja, quando o nível de DHT estava em 680 para baixo, o DHT não conseguia afetar tanto o seu fio. Então por isso que o minoxidil ele começou a fazer um efeito bem mais preciso em comparação a um DHT alto. Então se você está com DHT alto e usa minoxidil, provavelmente vai ser mais difícil, certo? Mesmo usando as vitaminas. É por isso que você tem que controlar o DHT interno e o DHT externo, topicamente, internamente, na área de fabricação, ou seja, internamente, e aonde ele está agindo externamente. Assim você tem duas lacunas tampadas, tá bom? Mas mesmo assim, se o DHT estiver no nível relativamente baixo, vamos supor que a gente sabe que algumas clínicas faz o exame e vai até 1365, né, nanogramas por ml, ou alguns tá por decilitro por ml, mas a maioria é nessa faixa. Então vamos supor que ele está no 500, tá? E o mínimo seja 299 ou 135. Se continua afinando, significa que aquela área está sensível. Um exemplo clássico disso é as entradas. Você está com começo de calvície, como os seus outros fios não foram afetados ainda, a sua entrada é altamente sensível, por isso que ela sempre, a maioria das vezes, começa por ela. A não ser que você tenha uma calvície difusa, onde mantém as linhas frontal e a frontal triangular, ou seja, as entradas, e só tira a parte do topo, né? Aí é outra história. Mas como a maioria é pelas entradas, é devido à sensibilidade ao DHT. E o que a gente faz nesse caso? Não tem muito o que fazer. Bom, se seu DHT está controlado, ele vai agredir bem menos, por mais que os seus fios, os receptores sejam sensíveis ao DHT. Você vai ter obrigatoriamente que usar um anti-DHT tópico, ou seja, naquela área, porque você vai estar controlado DHT internamente, então ele não vai agredir tanto o fio por estar controlado, mas como ele está sensível, você vai ter que botar um anti-DHT topicamente na sua loção, minoxidil, qualquer uma, para inibir os receptores do folículo naquela área. E mesmo assim tem chance dele continuar afinando, dependendo do grau da sua sensibilidade, mas em tese você teria que usar um anti-DHT tópico naquela área para inibir, para ir diretamente, né, onde está sensível, onde é sensível, para que os receptores sejam ocupados por algum anti-DHT. E mesmo assim, com o pouco DHT que chega lá, ele tem mais uma barreira para competir, que é o anti-DHT tópico, né? Então é isso que você teria que fazer, tá bom? E o DHT alto não faz o cabelo cair. O que faz o cabelo cair é, se você tá com o DHT alto, automaticamente o seu couro cabeludo vai estar mais oleoso, e a oleosidade faz o cabelo cair, tá bom? Porque causa a dermatite, você pode ter problema de caspa e outros fatores. O DHT não faz o cabelo cair, só afinar. E por último, eu peço a Luciene, que é uma das alunas do primeiro curso, da primeira turma, que mande para mim, por favor, o resultado do seu marido, para mostrar aqui, até para mostrar aqui pro pessoal do canal e pro pessoal do curso, né, deixar como prova dos resultados. Então eu não consegui ter contato com você ainda. Provavelmente você tenha mais 1 ou 2 meses de acesso ao curso,
e manda pro meu e-mail, que é lcpm-aag@hotmail.com, é o e-mail oficial do canal. Então se você tem alguma dúvida, tem algumas pessoas têm vergonha, tanto que eu recebo vários e-mails que pessoas não comentam por vergonha, né, de ser uma dúvida tão simples e alguém ir lá comentar outra coisa, enfim. Então manda pra mim o resultado do seu marido antes e depois, até pra mostrar aqui pro pessoal do canal, tá? E vamos começar agora o que realmente vocês querem saber, tá? Tá aqui o protocolo que a gente vai usar. Antes de tudo, porque a folha de goiabeira, em tese, né, tudo em tese, faz cair. Então, teoricamente, ela faz cair. Teoricamente, ela para a queda de cabelo devido aos seus fitoesteróides. Os esteroides das plantas, geralmente, se você pegar um salpômetro da vida, são basicamente iguais. Então, é eles que são os inibidores reais do DHT, tá? Não tem outros ativos aí que não sejam parecidos com esse, diferente, não que eu conheça. Quem conhecer, por favor, pode marcar aí, mandar algum estudo ou algo em si, né? Porque os fitoesteroides, no caso mais conhecido, o beta-cistosterol, ele tem a função de ocupar os receptores e evitar que o DHT se ligue e evitar que ele seja levado pelo SHBG, ou seja, a globina transportadora, né, de hormônios sexuais, e faça tudo o processo químico do corpo, né? E então basicamente é isso. A folha de goiabeira tem esses fitoesteroides e esses fitoesteroides se ligam no folículo e evita fazer todo aquele processo anti-DHT que a gente conhece, tá bom? Então basicamente é isso. A maioria das plantas tem isso daí e é o principal ativo que vai fazer controlar o seu DHT, fora outros ativos que também ela tem poder antioxidante e também anti-adstringente, né? Então ele controla a oleosidade. Então por isso que leva esses fatores. Então se você tem calvície, né, seu couro cabeludo vai ser mais oleoso. A planta já tem poder de regular a oleosidade e também tem poder anti-DHT. Então é por isso que ele vai ajudar positivamente. Mas vocês têm que testar. Quem não testou ainda, é bom vocês testarem. Assim já dá prova aqui pro pessoal, para ver se realmente funciona na queda ou controlar o afinamento, voltar a crescer. Então preciso que vocês testem. E também tem diversos vídeos de pessoas falando que funciona, só que a única prova de você ter isso é você testando. E se você testar, você vai tirar a prova real, certo? Então como o pessoal prepara geralmente fazendo um chá das folhas, mais ou menos 200 gramas de folha, e faz um chá. Só que eu vou ensinar uma versão extremamente potente. Por quê? Porque é uma tintura. E se é uma tintura, é algo mais concentrado. Se é algo mais concentrado, a tendência é de ser bem melhor, né? Então vou ensinar essa tintura que você pode usar para fazer qualquer tipo de tintura, tanto de folha de aborandi, folha de goiabeira ou qualquer outra folha. E vocês podem fazer até mistura de folhas. E eu vou estar dando até umas dicas aqui que vocês podem usar no caso. E é isso. A tintura basicamente é feita com base de álcool de cereais e as folhas. Então o primeiro processo é o seguinte: vocês vão comprar o álcool de cereais, né? Álcool de cereais, por exemplo, 95, 96%. Tem que ser 70%. E eu vou ensinar como vocês vão transformar mais ou menos em 70% para poder fazer a tintura, tá? Então é relativamente barato. Se você mora aqui em São Paulo, vocês conseguem encontrar no Mercado Livre. Tá na faixa de 19 a 20 reais 1 litro. E aí vocês vão comprar, certo? Nessa pureza. Vocês vão precisar de 300 ml de água, certo? E 200 gramas de folhas que você quer. No caso seria as folhas de goiabeira. Então aqui essas 200 gramas aqui seria na nossa proporção de 70% do álcool. Como a gente vai transformar em 70% do álcool? Simples, você vai pegar 700 ml de 1 litro e misturar com 300 ml de água. Então basicamente você tem 1 litro com 70% de álcool de cereal, mais ou menos isso, certo?
Então a gente aqui na arredonda para 100% no caso, né? E aí você vai fazer o que? Vai pegar as 200 gramas de folhas e juntar tudo no álcool, né? Deixar lá num pote de vidro. Pode ser um pote escuro ou não, de preferência que seja escuro. Se tiver um pote normal, transparente, tudo bem. Aí você vai ter que deixar ele em lugar escuro, um lugar fresco, e vai deixar por 15 dias, ou seja, 2 semanas. Você vai ver que a água, no caso o álcool, vai ficar mais escuro. Significa que ele está puxando todos os ativos. É como se estivesse num processo de fermentação, né, de vinho. Então ele está ali, ou a própria levedura. Você pega a levedura e ele sofre um processo de fermentação. E a gente tem o levedor de cerveja que é conhecido hoje, né, por ter diversas vitaminas do complexo B. Então você vai fazer isso e aí você já tem a sua tintura. Simples assim. Como é que você vai usar? Como se fosse uma loção normal. Vai pingar no couro cabeludo, massagear e deixar lá e retirar no outro dia, tá bom? O que vocês podem estar usando para deixar mais ainda mais potente? Folhas de aborandi, folhas de hibisco, lembrando tem que ser aquelas folhas de hibisco que se encontram em casas naturais, que não pode ser processada, folha de chá verde, tá? Qualquer tipo de folha que você encontre por aí que tenha, por exemplo, extrato de, por exemplo, alecrim, óleo essencial, extrato de alecrim, extrato glicólico de alecrim, você pode botar aí junto, tá? Tudo na mesma proporção, 200 gramas, tudo 200 gramas, tá bom? Então aí vocês podem colocar, misturar, fazer um mix dessas folhas, que geralmente são as folhas muito conhecidas por devido relacionado a crescimento capilar, queda capilar. E aí você mistura e deixa tudo aqui durante 2 semanas, 15 dias, e deixa ele puxar todos os ativos. Quando você vê que ele já está escuro, significa que ele já está feito para você usar, tá bom? Então é isso. Se inscreva-se no canal, não se esqueça, deixe o gostei, que isso é muito importante. Tá aí o vídeo mais pedido. Lembrando, só tem 10 vagas para fechar a turma. Então o vídeo da aula gratuita dos 3 pilares para reverter a calvície vai estar nos comentários aí fixado. Então desce aí nos comentários, assista a aula que é bem interessante, são 15 minutinhos.